Aleluia. Salve, irmão, da paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar um livro de Salmo 121 que diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo terminou. Foi a história que inventaram pra tua vida. Falta um pão e não tem mais solução, não tem saída. Portas fechadas e angustiada anda tua vida. E o que resta é chorar, chorar, chorar. A depressão já tomou conta do lugar. Deus te diz assim: calma, meu filho. Glória a Deus, Eu aleluia. estou cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus. Não é o fim. Uma nova história eu já escrevi pra ti. Eu estou te vendo, eu estou cuidando, eu estou movendo coisas novas pra tua vida. Continua crendo, pois estou fazendo. Enxugue essas lágrimas, é só questão de tempo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fui eu quem permiti esse deserto, mas a todo tempo eu estive perto, cuidando de você. Glória a Deus, aleluia. Calma, meu filho, eu estou cuidando de você. Não é o fim, uma nova história eu já escrevi pra ti. Eu estou te vendo, eu estou cuidando, eu estou movendo coisas novas pra tua vida. Continua vendo, pois estou fazendo. Enxugue essas lágrimas, é só questão de tempo. Glória a Deus, aleluia. Eu estou te vendo, eu estou cuidando, eu estou movendo coisas novas pra tua vida. Continua vendo, pois estou fazendo. Enxugue essas lágrimas, é só questão de tempo. Eu estou te vendo, cuidando, movendo coisas novas pra tua vida. Continua vendo, pois estou fazendo. Enxugue essas lágrimas, é só questão de tempo. Mas a todo tempo eu estive perto. Cuidando de você. Cuido de você. Eu cuido de você. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso irmão Ramiro também está com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória
Toda a igreja mais uma vez, com a paz do Senhor. Amém. Fica tranquilo, não se desespere. Não é? Mas quando o impossível ele bate em nossa porta, a gente treme, né? Aleluia. Glória a Deus. Vou deixar aqui para a igreja em Marcos 14, 27, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: em verdade, e disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Aleluia. Glória a Deus. Pedro ele tinha convicção de que ele nunca ia ferir alguém, principalmente a Jesus. Mas Jesus, ele sabe todas as coisas e sabia do pensamento de Pedro e de todos aqueles que o acompanhavam. Não é? Hoje, nós vivemos, como eu disse aqui, é difícil. A batalha vem, as portas se fecham. Não é? O impossível bate a porta e a gente diz: e agora? A gente está servindo a quem? A quem os discípulos estavam servindo? Não é? Eles viam naquele tempo as maravilhas que Jesus fazia, curava, não é? E mesmo assim, eles se afastaram, eles fugiram, não é? E Jesus, ele disse: com 3 dias eu voltarei. E ele voltou. E mesmo assim ele encontrou ainda um Tomé. E para acreditar que ele estava ali, foi preciso ele estender a mão e mandar Tomé tocar em sua chaga. Nós cremos que Deus ele vai fazer. Aleluia. Glória. Nós cremos que Deus ele pode fazer. Mas mesmo assim, nós somos humanos. E foi por isso que ele veio. Mas como humano, 100% Deus, 100% humano, para entender cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi, ele ressuscitou, mas ele não deu as costas para nenhum deles. Ele voltou, os reuniu e distribuiu para cada um o que eles tinham que fazer, não é? Para nos alcançar. Porque foi através deles que hoje nós fomos alcançados. E estamos aqui, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e oferta. O nosso diácono Rachid ora e a nossa irmã Gláucia vem louvar. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Tu és fiel, Tu és poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nesse momento vamos te dizimar, ofertar a Ti, que o Senhor possa abrir o porta o melhor que possa. Fica conosco, essa oração que eu te faço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deixar em Salmos de número 88, que diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite, clamo diante de Ti. Amém? Amém.
Irmão, nosso irmão Amauri também está com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar em Salmo 39, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É tanto sofrimento que vem ao seu encontro pra te destruir. Aleluia, glória. Sobrando alegria, pra te sorrir. Feito um barco a deriva em alto mar, os meus olhos só vontade de chorar. Coração batudo, peito angustiado, pelos sonhos todos serem fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a resposta pra você, de alguém que te ama. Glória a Deus, aleluia. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. O Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, confortou para todos que é o mais forte. O Deus tremendo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Feito um barco a deriva em alto mar, dos meus olhos só vontade de chorar. Coração dentro do peito angustiado,
você crescer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, botou para todos que é o mais forte. Um Deus tremendo. Ele quer te ajudar Aleluia. Glória. e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Nesse Deus que tem poder. Agradeço a oportunidade. Glória. Aleluia. A nossa missionária Tamires veio fazer a explanação da palavra de Deus. Saúde, amada igreja, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. A igreja está silenciosa. Amém. Glória a Deus. Tanta gente queria estar aqui hoje adorando e não está. Tanta gente queria estar glorificando hoje e não pode estar. E a gente tem essa oportunidade de glorificar, Aleluia. de engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente traz os problemas para dentro da casa de Deus e continua batido dentro da casa de Deus. Porque muitas das vezes a gente não se desprende do que está lá fora. A gente não deixa se envolver com a presença de Deus. Quando o irmão, que eu não conheço o nome dele, ele veio cantar aqui, ele disse assim, repete a música, não foi, irmão? Que eu me perdi um pouco, não foi isso? Havia um impedimento também, né? Mas foi nítido sentir a presença do Senhor quando você começou a cantar. E não para, tá? Continua cantando, continua louvando lá no teu trabalho, continua cantando lá na tua casa, continua indo cantando trabalhar, continua voltando, porque é tu cantando e Deus trabalhando. Glória a Deus. É tu cantando e Deus resolvendo aquela questão. Amém? Aleluia. Deus é grande, né? Deus é fiel. O Dr. Lucas, ele começa retratando que Jesus, ele estava ensinando no sábado. E o sábado, a gente sabe que na cultura judaica não se pode trabalhar. Quando o sol se põe da sexta até o sol se pôr do sábado, não se pode trabalhar. É o dia de descanso judeu. Era o dia de descansar para aquele povo. Só que Jesus, ele veio com uma missão. Jesus, ele veio com um propósito. E Jesus, ele vai para aquela sinagoga no dia de sábado fazer o que ele veio fazer de melhor, ensinar. Não é à toa que Jesus é o maior pregador da história. Aleluia. Glória a Deus. Não é à toa que ele é o Senhor dos senhores. Não é à toa que ele era chamado de mestre pelos seus discípulos. A sinagoga era um lugar pequenininho, que vamos dizer assim, todo bairro tinha uma sinagoga. E nessa época, os homens sentavam na frente e as mulheres atrás. Tem igrejas hoje em dia que também mulheres sentam de um lado e homens sentam do outro lado. Sempre houve essa separaçãozinha. Mulher atrás e homens na frente.
escravizada por demônios. Aleluia. Glória a Deus. Demônio alojado na coluna daquela mulher. A Bíblia vai dizer que está havendo um culto. E quando aquela mulher chega no culto, quem está pregando é Jesus. Aleluia. Quando a mulher está chegando no culto, simplesmente quem está ministrando a palavra, quem está com a oportunidade é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E eu acho incrível que só quem enfatiza essa história é o Dr. Lucas. É ele dizendo para mim e para você que tem enfermidades que a medicina não pode resolver. Tem enfermidades que o terreiro de macumba não pode resolver. Tem enfermidades que não tem dinheiro que possa resolver. Tem enfermidade que só Cristo pode resolver. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E do jeito que Lucas vai narrando essa história, dá pra gente entender que essa mulher frequentava os cultos. 18 anos padecendo de um mal. 18 anos escravizada por Satanás. 18 anos encurvada olhando para baixo. E muitas das vezes tem situação nas nossas vidas que nos leva a olhar para baixo, que nos limita a olhar para cima. Mas o que eu aprendo com essa mulher encurvada é que mesmo ela aprisionada por demônios, ela tem a busca. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo ela aprisionada, ela vai buscar no lugar certo. Glória. Aleluia. Quantos cultos aquela mulher foi? Quantas pessoas pregaram para ela? Oh, glória. Muitas das vezes a gente vai para tantos cultos, tanta gente prega, tanta gente fala. Ai, irmã, eu vou para tantos cultos, mas a minha vida muitas das vezes continua da mesma forma. Talvez seja até que naquele culto que tu não veio, e Jesus estava lá ensinando, e Jesus estava lá pregando. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai ver aquela mulher de um jeito que ninguém viu. Aleluia. Quando aquela mulher entrava na sinagoga para cultuar, as pessoas olhavam, já vem a encurvada, já vem aquela que só olha pro chão, já vem aquela que tem um problema na coluna. Como será que ela dorme? Como será que ela come? Como será que ela vive? É porque quando a gente está passando por algum problema, alguém que está fora questiona, porque a gente ainda tem força para buscar. Glória a Deus. Aleluia. Porque a gente tem força para ir para a busca. Que busca? De Cristo. Porque a gente só vem para a casa do Senhor para buscar. É ou não é? Buscar renovo, buscar uma cura, buscar a presença, pedir, que a gente pede muito. Não é isso? Aquela mulher mesmo, Satanás mexendo na coluna dela, ela ia cultuar, ela ia buscar. Aleluia. Glória a Deus. A gente, quando é coluna de casa, o inferno nos ataca. O inferno tenta nos aprisionar. Mas a gente é filha de Deus. Olha, Somos filhos do céu.
que Deus queria que ela tivesse. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Era Satanás dizendo para ela: estás aprisionada aqui. Esse chão te limita. Mas dentro daquela mulher, porque a Bíblia vai dizer que ela tentava se endireitar-se, mas ela não conseguia. Então a gente vai ver que não é uma mulher que fica parada na sua deficiência, é uma mulher que procurava meios, aleluia, de mudar aquela situação dela. Glória a Deus. Aleluia. E possivelmente, irmãos, para ela não perder, aleluia, a fé que ela tinha que buscar na casa do Senhor. Imagina as noites que aquela mulher passava. Imagina os problemas que aquela mulher tinha diário. Mas ela não usava isso como desculpa para não buscar. E muitas das vezes a gente arruma desculpas para não buscar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes a gente arruma situações para não vir buscar a Deus. Hoje em dia a gente pode buscar a Deus em todos os lugares. Dentro da nossa casa. Dentro do nosso quarto. A gente pode vir a uma sinagoga. A gente pode sentar, ouvir Deus. A gente pode prestar um culto louvando a Deus, deixando uma mensagem. Deus. Naquela época não se tinha isso. Mas aquela mulher está lá. Alguém poderia estar ministrando e dizer: olha ali, a encurvada. Olha ali aquela que é deficiente. Olha ali aquela que não pode. Olha ali aquela que é limitada. Mas chegou o dia daquela mulher entrar na casa de Deus. Glória a Deus. E Jesus está ministrando. Aleluia. Glória. A Bíblia vai dizer que Jesus, vendo a mulher, ele vê o mal. Ele vê o que causava aquela prisão daquela mulher. Ele viu que muitos daqueles que estavam ali ministrando, que muitos daqueles que pregavam as próprias doutrinas, não via. Ele viu aquela mulher sendo escravizada por Satanás. E ele chama aquela mulher para si. A Bíblia vai dizer que ele chama ela. Ele chama ela até ele. A Bíblia diz que ao pôr as mãos nela, na mesmo instante, a mulher se endireitou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muitas das vezes alguém está sendo escravizado por Satanás. Alguém anda encurvado lá fora. Às vezes é até a gente mesmo na casa de Deus, que vivemos escravizados por Satanás ainda em algo que a gente não consegue se libertar. Muitas das vezes é um jogo. Muitas das vezes ainda é a prostituição. E dentre outras e outras coisas que Satanás ainda aprisiona a alma. Mas a gente conhece um Cristo, Aleluia. que ele vê a gente como ninguém vê. Ele chama a gente até ele e diz assim: olha, hoje Ei, Jesus. Glória a Deus. tu estás livre dessa tua enfermidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Estás curada. Estás livre. Não era 18 dias. Não era 18 meses. Foram 18 anos. Cristo vê a gente como ninguém vê.
de enxergar. Aquela mulher passou 18 anos aprisionada, olhando para um chão. Ela passou 18 anos sem conseguir olhar o céu, sem conseguir olhar as pessoas frente a frente, sem conseguir sorrir. Você sabe o que é uma pessoa viver sem sorrir? Porque Satanás, ele rouba assim a nossa alegria. Aleluia. Satanás por 18 anos estava roubando o ânimo daquela mulher, a alegria daquela mulher. E quantas noites escuras aquela mulher não passou? Quantos dias escuros? Porque há dias escuros. Não é só as noites que são escuras, há dias das nossas vidas que é escuro também. Há dias que a gente não consegue enxergar a luz do sol, porque a luta é muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Tem dias que algo nos limita de olhar para o céu, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer, a partir de hoje, aquilo que estava te impedindo de olhar para cima está sendo desfeito no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ontem uma pessoa chegou na minha casa e contou algo particular. E eu olhei para ela e veio a palavra de dizer assim para ela, vai passar. Aí eu me calei, eu disse, esse vai passar.